Pessoal, bom dia, Pai Senhor. Manhã abençoada de sábado para vocês e o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, dessa mensagem. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comentem e também quem quiser participar do clube de membros, só clicar no botãozinho assinar. Daí os irmãos terão acesso a todo o conteúdo exclusivo, para os membros aqui do canal. Eu vou falar um pouquinho sobre Moisés e ali o chamado dele. O chamado dele, Deus limita ele de certa forma, quando Deus fala para Moisés, não te achegues para cá, e Deus se revela a Moisés. Quando Deus se revela, eu digo, Moisés não conhecia o Senhor, ele conhecia talvez um Deus histórico. Há muito tempo que eles estavam ali no Egito, 400 anos, e esses 400 anos são 4 séculos, 4 gerações, já não tinham uma experiência com Deus, já não conheciam os feitos do Senhor, não conheciam. Então era o Deus dos antepassados, por isso que Deus se revela da maneira que se revelou. Eu sou o Deus dos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. E depois Deus ele vai e manda, eu acho que são 3 pontos. Ele se revela a Moisés, algo que Moisés não conhecia. Ele limita Moisés, no que se refere ao conhecimento, quando ele fala, não te achegues para cá, fica onde está. Moisés ele queria ver o que estava acontecendo, a sarça se queimando, mas não se consumia. E o outro ponto é, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Nesses 3 pontos do chamado de Moisés, eu vejo que é algo que muitas vezes Deus faz conosco na nossa vida. Que quando passamos por lutas, quando passamos por provação, Israel estava passando por uma prova há 400 anos, mas não foram 400 anos ruins, mas naquele finalzinho ali, eles já tinham se tornado escravos. Eu creio que talvez ali no primeiro século, nos primeiros 100 anos, eles fossem hóspedes no Egito, por conta de Moisés, de José, por conta do faraó que trouxe José e a família dele, e toda aquela história ainda estava um pouco viva. Mas, meus irmãos, depois de 100 anos isso se perdeu, e a própria palavra vai dizer que o faraó mudou e não conhecia José. E aí, no passar do tempo, eles se tornaram escravos. Ali, eu acho que já no 3º século, no 2º século, 3º e 4º, eles já eram escravos. E uma grande luta, um grande sofrimento. E a palavra vai dizer que o Senhor ouviu o sofrimento deles, o clamor deles, o Senhor viu a dor deles e desceu. Uma intervenção de Deus, que quando Deus vem, ele intervém por conta do clamor do povo, do choro, e Deus ele intervém quando nós clamamos, quando nós choramos, quando nós nos derramamos no altar dele. E aí ele vem com essas três ações, essas 3 atitudes ali para com Moisés. Tirar a sandália dos pés é o passado, é o lugar por onde Moisés andou, era a caminhada de Moisés até aquele momento. Era Deus dizendo, olha, o teu passado não importa mais. O que você fez até agora não importa mais. O que você viveu até agora não importa mais. É um novo momento, é uma nova caminhada. E é uma caminhada onde você tem que entender como que você vai caminhar comigo. Você não vai caminhar com os teus recursos. A sandália, ela é um recurso humano. Deus não fez o homem com a sandália. A sandália é um recurso humano, é uma obra, uma construção, um construto humano. Não seria com o recurso dele. Da mesma forma, Deus não quer que caminhemos com ele com os nossos recursos, com os nossos meios, com a nossa forma de caminhar, da nossa forma. Não, do meu jeito, eu vou agir dessa forma, dessa maneira. Não, Deus não. Por isso a ordem foi clara, para caminhar comigo, tira as sandálias dos teus pés, tira o teu argumento, o teu meio, o teu jeito. Nessa equação isso não entra. Não te achegues para cá. Deus sempre vai nos limitar dentro do conhecimento. Isso é um fato. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz que tem coisas que Deus revela para nós. E tem coisas que Deus pertence ao Senhor, Deus não vai revelar. Por mais que você queira, por mais que você busque, por mais que você tente alcançar, Deus não vai te revelar tudo. Deus não nos revela tudo. Não é assim, não funciona desse jeito.
Então, por mais que haja no teu coração o desejo de alcançar algumas respostas, nem todas as respostas você terá. Não mesmo. Nem todas as respostas. Então, se acostume com isso. Se acostume. Deus limita o nosso entendimento para que venhamos andar na dependência. Para que você venha a andar aguardando dele a solução. Dependendo, confiando nele. Não te achegues para cá. Não tente se aproximar de algo que não é a tua área de atuação. Não é para você saber. Né? E por último, eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Você não me conhece, mas é no deserto, na prova, mas é na luta que nós conhecemos ao Senhor de verdade. É no meio da provação, é no dia mau, que nós passamos a ter uma experiência profunda com Deus. E o Deus que a gente ouvia falar, como Moisés ouviu falar muito do Senhor, né? Passa a ser o nosso Deus de verdade. Passa a ser o Deus da nossa história. Eu ouvi falar que Deus fez isso na vida do irmão, da irmã, do vizinho, do amigo, do conhecido. Agora você deixa de ouvir falar e você começa a ver Deus fazendo na sua vida. E como todo chamado, né, a jornada do herói, como toda jornada do herói, Moisés ele nega esse chamado a priori, né? Ele nega, ele fala: Senhor, eu tenho a língua pesada, escolhi o mensageiro errado, né? E ele questiona, ele fala: quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor fala: olha, eu sou o que sou. Não dá para Deus explicar ali tudo que ele faria. Eu sou o que sou. Fala que o eu sou te enviou a eles. O eu sou. Então, Deus ele mostra a plenitude do poder dele através dessa simples expressão. Deus é o Deus que pode transformar os cenários impossíveis. Deus é o Deus que pode mudar a sua vida. Deus é o Deus que pode trazer o refrigério, trazer a libertação. Deus é o Deus que pode intervir. Deus é o Deus que pode curar. Deus é o Deus que pode abrir a porta. Deus é. Eu sou. Bom, pronto, isso é o suficiente. Nós questionamos, mas isso é o suficiente. Agora, quando ele vai, né, e ele recebe esse chamado e ele vai, e é claro que ali naquele momento, olha como tudo muda. Há 40 anos atrás, ele se achava pronto para poder liderar Israel, quando ele faz ali as descobertas na cabeça dele, né, de que ele era do povo hebreu e que ele podia de fato, né, liderar o povo, ele acha consigo, ele mata um egípcio. Mas ele não estava pronto. Mas quando ele recebe do Senhor o chamado, quando ele é vocacionado por Deus, no tempo certo, da forma certa, aí ele vai. E aí, pronto, Deus abre o caminho, Deus move os corações, Deus dá a ele a liderança que ele quis ter há 40 anos atrás. Sabe o que Deus diz quando Moisés ele está ali naquele chamado? Deus fala assim: olha, essa vara que está na tua mão, com ela nas tuas mãos, tu estenderás a vara e eu farei grandes milagres, grandes prodígios. É a capacitação. Meu irmão, minha irmã, não adianta. Quando chegar a hora de Deus para você, quando chegar a hora, o momento de Deus agir na sua vida, a operação do Espírito Santo, a presença dele, o agir dele será tão poderoso e tão irresistível que ainda as pessoas que não viam em você um chamado, que não viam em você um propósito em algo que você fazia, terão que reconhecer a mão do Senhor, terão que reconhecer o anel do Senhor, dizendo, o anel de selar, dizendo: eu capacitei a minha serva, eu capacitei o meu servo, sou eu quem estou fazendo a obra na vida dela, sou eu que estou fazendo a obra na vida dele. Então tranquiliza o teu coração. Tranquiliza. Esse chamado de Moisés, para a gente finalizar, esse chamado de Moisés é um chamado a uma mudança de vida. Deus quer te levar a uma mudança de vida, a um novo momento. Mas é necessário esquecer o passado. É necessário entender que nem tudo tu saberá. E crer no Senhor. E Ele fará grandes